Olá amigos do Portal do Produtor, estamos novamente aqui no Centro de Tecnologia em Pecuária da Unipampa, Uruguaiana, para trazer um novo assunto importante para o produtor rural. Hoje o nosso assunto é inseminação artificial em tempo fixo. Eu vou conversar com o professor Guilherme Bastos do Repropampa, o laboratório da Unipampa da reprodução, né professor? Obrigado por conversar com a gente novamente. Muito bem, Paulo. É uma satisfação estar conversando com vocês do Portal do Produtor mais uma vez. Professor, o que é o IATF e quais são os fatores que trazem bom resultado com a técnica? Bom, a IATF é a inseminação artificial em tempo fixo. Antigamente se inseminavam os animais observando o cio 2 vezes ao dia, de manhã cedo e ao final da tarde, durante 45 dias ininterruptos. Hoje em dia, com a técnica de inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, se consegue inseminar lotes de animais de 100, 150 ou mais, num único dia, com os resultados muito próximos daqueles que se tinha antigamente com a inseminação baseada na detecção de cio. Bom, alguns pontos são importantes para que o resultado final da IATF esteja dentro do esperado, né, e que tanto o profissional, quanto o prestador de serviço, quanto o proprietário do gado fiquem satisfeitos com o resultado que se atingiu. Bom, só para que se tenha uma noção, hoje se insemina em torno de 15% das fêmeas em idade reprodutiva no Brasil. Ou seja, ainda se insemina muito pouco do gado de corte, e a inseminação artificial tem ainda no Brasil um largo campo de atuação, ou seja, de crescimento ainda para os próximos anos. Entretanto, em gado de corte, a maioria das vacas que já são hoje inseminadas anualmente no Brasil são inseminadas pela técnica de IATF, ou seja, a técnica de IATF cresce no seu número de animais submetidos a ela e aquela técnica antiga de detecção de cio cada vez menos tem sido utilizada pela praticidade e pelos resultados da IATF. Bom, uma das principais coisas que se deve definir inicialmente é assim, qual é a categoria do gado que vai se inseminar. São novilhas, de 2 anos, por exemplo, vacas solteiras, que ficaram falhadas numa temporada anterior, ou vacas com criopé. Qualquer uma dessas 3 categorias podem ser submetidas à IATF com resultados satisfatórios. Tá? Bom, com relação às vacas com criopé, se deve ter um período mínimo pós-parto. Tá? Esse período a gente considera 40 dias, ou seja, as vacas devem estar paridas há pelo menos 40 dias para entrar no protocolo. Alguns grupos de trabalho já estão trabalhando com vacas a partir de 30 dias de paridas, tá? Mas a maioria a partir de 40 dias de paridas. Tá? Com relação às novilhas, elas precisam ter um peso mínimo de acordo com a raça. Tá? Geralmente esse peso se encontra na faixa de pelo menos 300 quilos, alguns grupos genéticos 320 quilos para cima. Tá? E a partir daí se deve fazer uma seleção desse gado. Tá? Em primeiro lugar, por condição corporal, ou seja, vacas com condição corporal abaixo de 2,5, onde 1 seria a vaca muito magra e 5 a vaca obesa. Vacas com condição corporal abaixo de 2,5 não deveriam entrar no protocolo de IATF. As vacas devem estar preferencialmente ganhando peso, principalmente as novilhas e vacas solteiras. Num segundo momento, uma vez classificadas por condição corporal, sempre é interessante fazer o exame da ultrassonografia nessas vacas, principalmente no gado solteiro, novilhas e vacas solteiras, porque não raramente já existem fêmeas prenhes no lote que o produtor quer inseminar, ou seja, de touros do vizinho, terneiros que não foram castrados, enfim, e que acabam fazendo com que algumas vacas já estejam prenhes sem que o produtor saiba. Então, um diagnóstico de gestação para a seleção do gado é bem-vindo. Uma vez que se excluiu as vacas já prenhes no lote, ou se não haviam vacas prenhes no lote que se quer inseminar, o que é o ideal, então se faz uma seleção também com o auxílio do ultrassom e por palpação retal da condição genital dessas vacas. É importante que essas vacas tenham um útero de bom tamanho, ovários de bom tamanho e funcionais, para que o resultado da IATF seja
pelo menos dentro do esperado ou acima do esperado. Vacas que estão com ovários muito pequenos, útero pequeno e muito flácido, são vacas que geralmente resultam numa prenhez aquém daquela esperada. Tá? Bom, uma vez selecionado o gado, é importante já se ter o sêmen. Que esse sêmen seja examinado pelo veterinário que vai programar essa inseminação, para se certificar de que no transporte desse sêmen da central até o produtor, enfim, esse sêmen permanece com a qualidade necessária para essa inseminação. Hoje em dia, as centrais estão produzindo sêmen de touros com selo de IATF. Então, as diferentes centrais têm diferentes tipos de selos, que são selos que o sêmen recebe se o touro já é um touro reconhecidamente aprovado para essa modalidade de inseminação da IATF, ou seja, se ele propicia um resultado de prenhez acima da média quando o sêmen dele é utilizado na IATF. Tá? A IATF também pode ser feita com sêmen refrigerado de touros da própria propriedade, touros com boa qualidade genética, que se pode colher, refrigerar e inseminar as vacas também com resultado satisfatório. Uma outra questão importante é a questão do inseminador. Como um volume grande de vacas vai ser inseminado em um dia ou em um turno, é importante que o inseminador ou os inseminadores, se caso a propriedade tiver mais de um, sejam inseminadores experientes, uma vez que eles vão inseminar várias vacas num curto intervalo de tempo, e então se diz que um inseminador serve em torno de 50 vacas, depois deve passar por um segundo, e aquele primeiro descansar um pouco, né? Mas se um lote, por exemplo, de 200 vacas para inseminar no dia, seria interessante ter pelo menos 2 inseminadores ou um inseminador bem experiente e aí trabalhar com 2 turnos de inseminação no mesmo dia. Uma outra coisa são os hormônios. Tá? E esses hormônios são adquiridos no mercado. Hoje várias empresas vendem implantes vaginais, como por exemplo esse daqui. Tá? Vendem os hormônios para ser aplicados, para se fazer o protocolo hormonal e se ter as vacas ovulando dentro do intervalo curto para que se tenha resultado na inseminação. Alguns cuidados devem ser tomados, por exemplo, sempre o uso de luvas de procedimento ao manipular esses hormônios, né, ao manipular o implante vaginal, os hormônios injetáveis. As vacas devem ser pegas uma a uma no tronco de contenção para a aplicação desses hormônios. Tá? Se por acaso se aplica o hormônio e há um refluxo do hormônio, porque sangrou um pouquinho, esse hormônio deve ser aplicado novamente. Então, alguns cuidados assim nesse sentido devem ser tomados, principalmente na manipulação dos hormônios, para que não haja absorção na pele da mão e que esses hormônios não causem algum efeito que não seja benéfico para a pessoa que está manipulando. Né? Então, o uso de luvas na manipulação é algo indispensável. Bom, com relação ao material de inseminação, existem alguns tipos de aplicadores de sêmen, por exemplo esse daqui, né? E esse outro aqui que é o tradicional, né? Que ele tem duas aberturas, uma abertura mais estreita nessa extremidade e uma abertura mais larga nessa extremidade. Então, de acordo com o tipo de palheta que está se usando para inseminação, vai se usar esse aplicador com uma extremidade ou com a outra para frente. Então, quando a palheta é média, como por exemplo essa daqui, se usa a extremidade mais larga. Quando a palheta é fina, que é exatamente a metade da espessura dessa daqui, se vira o aplicador ao contrário. Então, esses são detalhes que se deve observar de acordo com o tipo de palheta que o sêmen vem embalar. Tá? Se deve ter também uma ficha de inseminação, que aí cada profissional faz a sua, mas seria uma ficha onde se tem aqui o número da identificação da vaca a ser inseminada, a raça que ela pertence, a pelagem dessa vaca, a categoria, se ela é novilha, vaca solteira, vaca com criopé. Se monitorou o cio, geralmente na IATF não se monitora o cio, mas se, por exemplo, se em algum momento, depois da retirada dos implantes, se monitorou o cio e essa vaca aceitou a monta de outra, está em cio, isso pode ser anotado. Né? O sêmen que foi utilizado para essa vaca, então as palhetas de sêmen geralmente elas vêm rotuladas, então se observa aqui qual é o touro que foi utilizado, qual é a central produtora desse sêmen e qual é a partida do sêmen. Geralmente a partida é uma data que vem gravada, rotulada aqui na palheta e que deve ser então anotada
que é a data que aquele sêmen foi congelado, né? E um campo para observações. Por exemplo, se não passou, se na inseminação não se conseguiu transpassar os anéis cervicais, se anota, se houve sangramento, se houve qualquer alteração, então se faz alguma anotação. Então essa ficha é fundamental para o controle da inseminação e também para poder depois avaliar os resultados, por exemplo, por categoria, por sêmen, se o touro de um determinado touro A teve um bom estado de prenhez, o touro B não teve. Então essas questões devem ser anotadas na ficha para que se faça depois um relatório final dessa IATF. O Portal do Produtor vai colocar essa ficha no ar para download para o produtor. Está à disposição. Bom, com relação aos resultados, o resultado médio esperado da IATF é de 50%. Por vezes se consegue um resultado melhor do que esse, 60%, 65%, 70%, e por vezes um resultado um pouco abaixo disso daí. Quando todas essas etapas que nós conversamos rapidamente aqui são observadas e são rigidamente analisadas, dificilmente o resultado baixa de 50%. Quando uma ou outra etapa, por exemplo, a seleção por condição corporal, a qualidade do sêmen, a experiência do inseminador, quando algum desses fatores não está adequado, então aí a tendência é o resultado ser um pouco abaixo disso. Mas, via de regra, se acredita que quando o resultado é de 50%, ou seja, se inseminou 100 vacas, 50 resultaram prenhes dessa inseminação, então o resultado está dentro do esperado. Tá? Acima de 50%, então, melhor ainda. Tá? Esses são os resultados esperados. Hoje em dia, nós estamos trabalhando também com a ressincronização, ou seja, se faz a inseminação, um tempo depois se faz a ultrassonografia das vacas, aquelas que não ficaram prenhes dessa IATF, se faz um novo protocolo hormonal, se faz uma nova inseminação. Então, geralmente, assim, num lote de 100 vacas, se tu tens 50 vacas prenhes da primeira inseminação e mais 50, sobraram 50, se faz um novo protocolo de IATF e se insemina de novo, tu consegue mais 50% de prenhez, então são mais 25 vacas prenhes. Tu tem de um montante de 100 vacas com 2 inseminações, 75% das vacas prenhes. Boa parte delas com apenas uma inseminação e algumas delas com 2 inseminações, aquelas que falharam da primeira. Então, tu já consegue na temporada reprodutiva 75% de prenhez, só de inseminação, e depois com um curto intervalo de tempo de repasto de touros, por exemplo, 25 dias, 30 dias, se consegue facilmente atingir 80% ou mais de prenhez na temporada reprodutiva, sendo que a maioria dessas vacas já estão prenhes de inseminação no início da temporada reprodutiva. Então essas são algumas vantagens, além do ganho genético que se tem com a utilização de reprodutores advindos de centrais com genética superior, tá? E também a concentração da aparição, o que é altamente benéfico para as vacas, para o crescimento e comercialização futura desses terneiros oriundos da IATF. Então a IATF também traz uma vantagem de custo-benefício. Em termos gerais, nós já fizemos esse estudo. O custo da prenhez de uma vaca de IATF é bastante variável, mas geralmente ele está abaixo do custo da prenhez de um touro, tá? De um touro comum, quando as vacas são entouradas. Então, esses são alguns dos benefícios, das vantagens de se realizar a IATF. Os produtores estão vislumbrando essas vantagens e, por isso, a cada ano, a IATF tem um acréscimo percentual na sua utilização aqui no Brasil. Professor Guilherme, o Portal do Produtor agradece essa aula para a gente, né? Muito bem, nós agradecemos mais uma vez e ficamos à disposição para futuras entrevistas. Tá certo. O Portal do Produtor fica por aqui, te agradece, professor Guilherme, novamente, agradece a Unipampa pela a sua disponibilidade com a gente, e a gente vai trazer cada vez mais informações úteis para o produtor rural melhorar e se desenvolver. Obrigado e até a próxima.